Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 15. Nós vamos continuar nessa série de sermões no livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Gênesis capítulo 15. Os irmãos estão lembrados do chamado de Abraão, e no caso era Abrão ainda, lá em Ur dos Caldeus, como que Deus prometeu a ele dar aquela terra, mais ainda que ele seria bênção para as nações, e aqueles que o abençoassem seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Nós vimos no domingo passado uma luta, uma guerra de 4 reis contra 5. Isso porque o sobrinho de Abrão, Ló, movido pela ganância, resolveu escolher ficar em terras muito prósperas, mas povoada por pessoas sem Deus, pessoas com comportamentos estranhos, promíscuos, não é? E a Bíblia é muito interessante que fala que Ló foi, conforme ia caminhando, ele ia estendendo e armando suas tendas. Ló chegou até naquela região, naquelas campinas de Sodoma e Gomorra, depois foi se tornando mais próximo, e finalmente a gente vai ver lá no capítulo 19, que Ló se tornou um membro, não é? Se tornou um habitante, um cidadão de Sodoma. É assim que o pecado age. Aos poucos ele vai tomando conta de nós. Mas nessa escolha indevida, Ló, logicamente, sofreu algumas consequências. E a primeira, nós vimos no domingo passado, que uns reis, 4 reis, vieram lá da região da Mesopotâmia, aquela região onde Abrão anteriormente morava, e vieram guerrear contra 5 reis, inclusive contra Bera, que era rei de Sodoma, e mais 4 reis que governavam aquelas nações. Muito bem, esses 4 reis ganharam a batalha, com isso levaram aquelas pessoas que moravam naquela região presas, saquearam as cidades, tiraram bens e alimentos e levaram também Ló. Abraão, sabendo disso, pegou lá as pessoas da sua confiança, os seus servos de confiança, 318, juntamente com os homens existia um certo pacto de convivência, né? Aner, Escol e Manri, e aqueles juntaram lá e formaram um pequeno exército, que era diminuto, comparado com o exército de 4 reis poderosíssimos, principalmente Kedorlaomer, não é? Que era o rei que dominava aquela região. Muito bem. Abrão foi vitorioso, Ló então voltou para sua casa, aqueles reis voltaram também, e Abrão teve um encontro magnífico, irmãos, com Melquisedeque. Que encontro maravilhoso! Enquanto o rei de Sodoma chegou sem nada e impondo algumas condições, Melquisedeque chegou com pão e vinho, um banquete. Abrão reconheceu Melquisedeque como superior a ele, tanto é que recebeu a bênção de Melquisedeque e entregou o dízimo daquele espólio de guerra para Melquisedeque. E nós ficamos então a esse capítulo 15. Acompanhe comigo aí, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Depois destes acontecimentos, que acontecimentos são esses? Esses acontecimentos que eu acabei de narrar. Depois daquela guerra, Abrão voltou lá por Carvalhais de Manre, onde ele tinha fixado residência por um tempo. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Só para introduzir
essa mensagem. A ideia, e eu confesso que vou copiar a ideia de um comentarista que faleceu não muito tempo, Carlos Oswaldo. A ideia que nós poderíamos trazer como central desse texto é: a fé justificadora triunfa essencialmente na obediência às exigências da aliança de Deus. A fé justificadora triunfa essencialmente na obediência às exigências da aliança de Deus. O que nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, é o diálogo de Deus com Abrão. Diálogo de Deus com Abrão, dos versículos 1 a 4. Nesse versículo primeiro, nós já identificamos algumas informações. Depois destes acontecimentos, que foram esses acontecimentos que eu falei logo na abertura aqui. Ainda no versículo 1, tem uma informação interessante que fala assim: veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Irmão, sempre que a Bíblia diz assim, veio a palavra do Senhor numa visão, isso significa uma profecia. Pastor Abrão era profeta? Sim. Ele está recebendo aqui uma profecia de algo que vai acontecer no futuro, e mais tarde a gente vai ver Abrão sendo chamado de profeta, lá no capítulo 20. Veio Abrão, veio a palavra do Senhor, Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo. Aliás, tem um errinho aí, juniores. Eu sou teu, não é teu escudo, tá? Eu sou teu escudo. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, Abrão, quem é seu protetor? Sou eu. Eu sou o protetor. Eu sou aquele que vai te proteger. Então não temas, Abrão, não tenha medo. Eu fico pensando, por que não temas? Lembro daquele hino que dizia: oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ok? Não temas. Por que não temas? Irmãos, algumas ideias podem explicar isso. Quem sabe Abrão estivesse com receio daqueles reis que perderam a batalha contra ele, voltassem lá para a Mesopotâmia, se armassem e viessem mais ainda armados contra ele. Talvez. Mas eu prefiro pensar que o temor de Abrão vai ser revelado, ou vai ser demonstrado, o que um pouco mais para frente, a razão do medo de Abrão, do receio de Abrão, vai ser revelado um pouco mais daqui a pouco, que a gente vai ver. E Deus disse: olha, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Na NVI diz: grande será a sua recompensa. Mas espera aí, primeiro o que? A gente vai ver. Que recompensa será essa? Que galardão é esse que Abrão ainda precisava de Deus? Olha os versículos 2 e 3, que eu acredito que nós vamos entender. Abrão revelou o que o estava importunando. Abrão revelou o que o estava importunando, ou trazendo medo, trazendo receio. Olha comigo os versículos 2 e 3. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Irmãos, aí está, para mim, a meu ver, pelo meu
pela minha interpretação do texto, a grande razão, motivo do medo, do receio, do temor de Abrão. Senhor, tu prometeste que eu teria aí uma geração, uma descendência inumerável, como as areias da praia. Mas desde aquela primeira promessa, já se passaram 10 anos. E agora eu sou velho, casado com uma mulher estéril. Então, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ficar essa situação? Como a promessa de muitos descendentes, lá no capítulo 13, versículo 16, nós já vimos, e também da transformação de uma grande nação, lá no capítulo 12, versículo 2, vai ocorrer se eu continuo sem filhos. Irmãos, aos olhos de Abrão, as promessas do Senhor tinham parado, tinham estancado. Assim, ele entendia que uma forma de Deus cumprir a sua promessa seria através do seu servo Eliezer. Eu estou tentando lembrar aqui o termo, eu acho que é isso mesmo. A Bíblia tem umas sacadas interessantes, e eu vejo que Deus tem um excelente senso de humor, e os escritores bíblicos também. Há um trocadilho aqui, herdeiro em hebraico é Demasqueno. Demasqueno. E Damasceno é Damasqueno. Percebe o trocadilho? Quando a gente lê em hebraico, não é meu caso, né? Eu li um pouquinho só. Mas quando a gente vê essa palavra hebraica, você consegue perceber uma certa brincadeirinha. Que será que em vez de um Demasqueno, eu vou ter um Damasqueno? Percebe isso? Esse trocadilhozinho que Abrão está criando aqui, o Espírito Santo está, quem sabe, iluminando Abrão para trazer essa ideia. Mas era um costume, irmãos, da região da Mesopotâmia, e Eliezer era um Damasceno, ele foi nascido em Damasco, uma cidade que não pertencia a Canaã. Essa cidade ficava lá no norte, lá na região da Mesopotâmia, ok? Perto lá de Ur, dos caldeus, cidade de origem de Abrão. Ele está dizendo, será que eu devo fazer isso? Né? Descobriram uns escritos ugaríticos, e em 1929, os arqueólogos descobriram esses escritos ugaríticos, e eles diziam que um escrito de 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época de Abrão, e eles estavam nesses escritos orientando como que um servo poderia se tornar um herdeiro, e eles orientavam qual o processo, o meio legal disso acontecer. Então a própria arqueologia está dizendo, olha, isso era possível, isso era algo comum. Então o que Abrão está dizendo para Deus, está propondo para Deus, não é nada estranho, irmãos, era algo comum. O maior temor e o maior galardão que Abrão almejava era o cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, se essa promessa não fosse cumprida, de Abrão ter um filho, e através desse filho ter uma multidão de descendentes, o próprio caráter de Deus poderia ficar comprometido naquela região, e o caráter do seu servo Abrão. Como é que ele seria reconhecido no meio dos seus povos, no meio dos outros povos? Então o galardão que Abrão queria, de fato, a grande recompensa, conforme nós lemos aqui na NVI, era que a promessa de Deus se cumprisse. E o versículo 4, então, Deus dá uma resposta para Abrão. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro.
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Em algumas versões mais antigas, vai dizer, aquele que vai sair das tuas entranhas. Então não resta dúvida, não será Eliezer, não será o Damasceno, mas será um filho de Abrão, gerado por Abrão. Então não será esse o teu herdeiro, ele teria seu próprio filho. Deus está então reafirmando a sua promessa. Em segundo lugar, Deus usa as estrelas do céu. Deus usa as estrelas do céu para ilustrar a quantidade de descendentes de Abrão. Isso nós encontramos nos versículos 5 e 6. O texto então diz assim: então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas. Bom, aqui a gente já deduz uma coisa, era de noite, certo? Então essa visão de Abrão aconteceu numa noite, e ele olhou para fora, né? E Deus disse, olha, quantas estrelas, se é que alguém pode contar as estrelas. Já afirmam que na roça, né, onde você não tem muita luminosidade, quase nenhuma, tem que ser lá, porque aqui na cidade não dá. Onde você vê o céu limpo, estrelado, você pode contar com muita dificuldade, até 4.500 estrelas. 4.500. Mas essa ideia aqui está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma como é impossível, os irmãos já sabem que a ciência diz que existem, são astrônomos, astrofísicos, que falam isso, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. Então é algo impossível de ser contado. E é isso que Abrão e Deus está dizendo para Abrão aqui, olha, é impossível. Então, todas essas pessoas que vão surgir virão das suas entranhas. Não será através do Damasceno Eliezer. Aí nós temos uma fabulosa citação, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu gosto mais da NVI, que diz que isso lhe foi creditado para a justiça. No hebraico, também, a ideia de ele creu no Senhor nos transmite a percepção de continuidade. Ele não somente creu naquilo que Deus estava falando com ele naquele momento, de fato, ele creu naquilo, mas a vida de Abrão foi uma vida de fé. Ele creu quando saiu dos caldeus, ele creu quando Deus falou que dele viria uma nação inumerável, ele creu quando se lançou lá em batalha contra 4 reis poderosíssimos, ele creu quando Deus disse então que teria uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Ele creu, e ele continuou crendo durante toda a sua vida. Irmãos, Abrão não viu a terra ser conquistada. Mas isso é fé, não é? Fé não é quando você vê. Fé é quando você não vê e dá aquilo por certo. Não, isso de fato vai acontecer. E Abrão creu. Paulo, então, vai usar esse versículo como uma ilustração de fé para contrastá-la com as obras. Os reformadores, os pré-reformadores e os reformadores, eles descobriram esse texto, que na realidade a justiça de Deus nos é dada não pelas obras, mas por meio da
fé. Abraão teve a justiça imputada, creditada, porque ele creu, não porque ele fez coisas que agradavam a Deus. Estão entendendo, irmãos? Ele creu. Aí nós temos um problema, porque é muito difícil como que o homem acha que sempre precisa fazer alguma coisa para Deus, para que ele seja considerado justo. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão, meu querido amigo, a salvação não é pelas obras. A salvação é por meio da fé. E eu gosto muito dessa versão da NVI que diz, em vez de imputado, foi creditado. Por quê, irmãos? Porque essa linguagem é uma linguagem financeira, bancária. É como alguém que pega algo que está lá, que é seu, que está lá na sua conta, né? E acredita na conta do outro. Ela faz isso, não é o outro que faz. É decisão dela. É uma ação soberana dela. Ela pega lá o recurso e acredita na conta de outro. Irmãos, é isso que Deus faz conosco. Deus pega a justiça de Cristo e acredita na nossa conta. Mas isso por meio da fé. É preciso crer em Cristo para que essa ação de Deus seja feita. Deus vai, pega a justiça de Cristo e acredita na nossa conta. De uma certa forma diz assim, olha, o pecado dele agora, o meu pecado agora é de Cristo, mas a justiça é minha. A justiça de Cristo passa a ser minha, por isso que eu vou para o céu. Não porque é aquilo que eu faço, e nem porque eu deixo de pecar, mas porque Deus me acreditou a justiça de Cristo pela fé. É muito comum, e o pastor Gabriel entende o que eu estou dizendo, que nós passamos bem essa experiência no último final de semana, nós encontrarmos pessoas que não entendem, mesmo que estão em igrejas evangélicas, e você pergunta, por que você acha que vai para o céu? Por que Deus deve permitir que você vá para o céu? E a pessoa fala, não faço nada demais, eu sou gente boa, eu só trabalho para casa, procuro ajudar os outros. Isso, a maioria das pessoas acham que isso não compra Deus. É a fé em Cristo que nós recebemos, através da fé em Cristo que nós somos considerados justificados. É interessante que isso é uma transação unilateral. É Deus quem faz, irmãos. Deus tomou sua própria justiça e acreditou a Abraão como se realmente pertencesse a Abraão. Em terceiro lugar, nós encontramos a aliança de Deus com Abraão. Versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O Senhor ainda continua respondendo a Abraão. E o Senhor aqui então reafirma a sua promessa. Ele lembra, olha, fui eu que te escolhi, fui eu que te tirei de uma nação pagã, fui eu que te tirei em meio a práticas pagãs, e somente pela minha graça que eu estou te dando essa herança dessa terra, porque a terra pertence a Deus. E tal qual um pai passa para o filho, Deus estaria passando a terra como herança para Abraão e sua descendência, mas sou eu que estou fazendo isso. E o versículo 8 ele continua, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Irmãos, essa pergunta
de Abrão aqui não está demonstrando falta de fé. Certamente, poderíamos definir a fé de Abrão em muitos aspectos, mas não foi passiva. Não foi passiva. Então ele fala assim: como eu saberei, em algumas versões antigas, outras versões, como eu saberei? As Escrituras não condenam que nós venhamos a perguntar para Deus algumas coisas de forma honesta e sincera. Não condena, não creia nisso. O que Abraão estava fazendo aqui? Senhor, eu creio na sua promessa, mas eu quero saber um pouco mais. Eu quero saber mais detalhes. Eu quero ter mais informações sobre a sua promessa. Foi um pedido genuíno de informações e afirmação. E Deus então confirmou a sua aliança com Abrão numa cerimônia notável, irmãos, que nós vamos ver nos versículos 9 e 10. Lê comigo, por gentileza, versículos 9 e 10. Respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, ele expôs em ordem as metades, mas umas defronte das outras, e não partiu as aves. Interessante, aqui Deus está começando o seu ritual de aliança com Abrão. E Abrão precisava ver algo que o ajudasse a entender se de fato aquela promessa de Deus iria se cumprir. E Deus então estabelece uma aliança com Abrão de forma visível. Deus já tinha feito isso antes. Lembra-se do arco-íris na aliança noética? Lembra-se? Deus fez uma aliança com Adão. Depois Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abrão logo no início. Fez um pacto com Abrão. E agora ele está fazendo uma aliança muito clara, muito visível, para que Abrão entenda o que Deus vai fazer. Então Deus deu uma ordem: olha, prepare, nós vamos fazer agora uma cerimônia de uma aliança solene. Você quer saber, você quer ter essa afirmação, essa segurança de que de fato eu vou realizar e cumprir minha promessa? Vamos fazer uma aliança. Aliás, acho que a expressão melhor é: eu vou fazer uma aliança. E os irmãos vão entender bem isso. Naquela época, irmãos, quando era comum, quando havia alianças entre as pessoas, cortarem animais, separarem as metades, e as pessoas que entravam, estavam firmando uma aliança, as duas passavam no meio daqueles animais cortados, dizendo o seguinte: olha, se nós quebrarmos a aliança, a mesma coisa que aconteceu com esses animais deve acontecer conosco. Estão entendendo? Esse era o significado, esse era o simbolismo. Não tinha cartório, não tinha advogado, não tinha juiz. Então tinha esses símbolos que firmavam uma aliança. Então, da mesma forma como esses animais foram partidos, nós devemos ser partidos se nós não cumprirmos a nossa parte nessa aliança que está sendo feita. Animais de 3 anos, melhores, animais maduros, prontos para serem oferecidos em sacrifício. É óbvio que aqui, irmãos, Deus também está dizendo o seguinte: olha, você deve me servir,
Você deve me prestar culto. Você deve sacrificar, mas do jeito que eu quero. Não é qualquer culto que Deus aceita. Culto tem que ser feito do modo como Deus quer. E os irmãos vão entender se eu disser que tem muitos cultos sendo oferecidos por aí, que Deus não está recebendo. Na verdade, são cultos dirigidos para o próprio homem, para o ego do homem, para a satisfação do homem, não para agradar a Deus. Porque Deus nos orienta pela sua palavra como que o culto deve acontecer. E a gente precisa prezar por isso. Versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Abrão ainda teve que lutar contra tudo aquilo que poderia roubar-lhe o momento de sacrifício. Abrão ainda teve que lutar contra tudo aquilo que poderia roubar-lhe o momento de sacrifício. Só para reforçar, as aves, as rolinhas e pombinhos, como eram pequenos demais, não foram partidos, né? São os animais grandes. Abrão teve uma visão à noite. Lembra disso, que ele saiu para fora para ver as estrelas? Saindo lá da tenda, Deus deu orientação. Com certeza, aqui já era de dia. E ele então preparou lá, cortou os animais e ficou esperando Deus. Cadê Deus? E vinham lá, atraídos pelo cheiro, né, quem sabe, aquelas aves de rapina dando voos rasantes, querendo pegar um pouquinho, um pedaço daqueles corpos de animais que estavam lá, e sai daqui. Irmãos, cultuar não é fácil. Quem disse que fazer a vontade de Deus seria fácil? Não é fácil. Crente não está aqui a passeio. Isso daqui não é um cruzeiro, né? Isso aqui não é um resort. Você não vai ser servido. Você vai ter que lutar. Até mesmo para fazer a vontade do Senhor, você vai ter que lutar. Quem disse que as coisas seriam fáceis para aquele que quer ser obediente? É muito difícil. Não é fácil. A recompensa vale a pena. Mas enquanto aqui nessa terra é muita luta, meu irmão. Lutando contra aquilo que quer roubar o seu momento de culto, o seu momento de sacrifício a Deus. Em quarto lugar, nós temos aí um interlúdio no relato da aliança, nos versículos 12 a 16. O versículo 12 vai dizer assim: ao pôr do sol, então ele passou o dia todo nessa luta, preparando os animais, e vinha lá aquelas aves de rapina, não sei bem que aves eram aquelas, mas vinham querendo devorar, e ele está lá enxotando. Isso foi o dia todo. Às vezes a gente desiste rapidamente, né? Tá difícil, então eu não vou mais. Tá difícil demais para mim, pastor. Eu quero parar por aqui, porque está me tomando tempo, está me tomando as forças, eu estou tendo que abrir mão de algumas coisas. Então, pastor, chega! Não quero mais. Mas Abraão ficou o dia inteiro lutando contra aquelas aves de rapina. E agora chega a noite e caiu um profundo sono sobre Abraão. Além de tudo, agora ele vai ter que lutar contra o sono, igual os irmãos na hora do culto, principalmente na hora da mensagem. É uma luta, de vez em quando os olhos fecham, bate a cabeça, dá aquela pescada. E interessante que é só na hora da mensagem, né? É impressionante. Por que será? Será que o pastor é tão chato assim, né? É impressionante, né? Lutar contra o sono, contra o cansaço. As pessoas falam assim:
Não vou fazer porque eu estou muito cansado. Eu estou tão cansado. Eu não vou fazer, eu vou ficar descansando um pouco. Eu me lembro que uma passagem bíblica diz aqui: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não é aqui. É óbvio que essas mesmas pessoas que dizem que estão cansadas e parece que sofrem de cansaço crônico, se tem uma festa, está lá. Se tem um encontro de família, está lá. Se tem uma viagem, está lá. Se tem algo que é do seu interesse, está lá. Mas para Deus, o que tem de gente sofrendo de estafa, esse termo nem se usa mais, né? É sempre cansado. Abraão falou assim: olha, o sono não vai me dominar. Eu quero estar atento. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Vamos repetir, irmãos? Deus vai fazer algo. E quantas vezes nós perdemos essa coisa de Deus, esse algo que Deus fez devido ao nosso cansaço, e abandonamos, e desistimos, e nos entregamos ao descanso. Não, Deus vai fazer algo espantoso, maravilhoso. Ele disse para eu preparar isso tudo aqui. Eu preparei, eu estou aqui lutando o dia todo, o cansaço está vindo, o sono está chegando, mas eu não vou me deixar dominar, porque eu estou esperando algo de Deus. E também ele teve um profundo medo. Na minha versão diz assim: e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Na NVI diz: eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Chega a noite. Interessante, na noite anterior ele contemplou as estrelas. Na noite seguinte veio o pavor, veio o medo, algo apavorante. Eu não sei se você já sentiu isso, algo apavorante. E você está dormindo e sentindo, ou com sono profundo, né? Uma sonolência, e de repente você sente pavor, algo apavorante. É isso que ele estava sentindo. Mas de onde que veio esse medo? Ele não tinha promessa? Ele não tinha fé? Ele não creu? Que medo era esse? Irmãos, a explicação desse medo a gente encontra nos versículos 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, número 1, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão estava sentindo aquela escuridão, aquelas trevas em que o povo dele iria passar por 400 anos. Ele anteviu no seu coração, olha, Deus provocou, melhor dizendo, no seu coração, esse temor profundo, porque o povo iria passar 400 anos escravos no Egito, e a gente conhece essa história. E o versículo 14, aliás, só por uma curiosidade, o tempo correto é 430 anos, né? 430 anos. 400 anos já é arredondado. Mas o próprio Moisés, em Êxodo 12:40, vai dizer que eles passaram 430 anos ali. Às vezes eu fico pensando assim, Abraão tinha passado 10 anos que Deus tinha feito a promessa, né? E Abraão estava já, Deus, e aí, como é que vai ser a coisa? Mas Deus está dizendo: olha, Abraão, você está pensando em termos de 10 anos? Eu estou pensando em termos de 400 anos. Você está já angustiado porque só se passaram 10 anos, mas eu estou falando de 400 anos, irmãos. Então, a gente ora, espera,
confia, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Nós não podemos nos apressar e nem querer apressar Deus. E o versículo 14 então vai dizer: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Ou seja, eles servirão 400 anos de escravo, mas Deus vai julgar com escravos, mas Deus vai julgar aqueles servos, aqueles senhores, e eles seriam libertados e sairiam de lá com grandes riquezas. Deus está dando uma profecia completa a Abraão do que iria acontecer dali para frente. Versículo 15. O texto vai dizer assim: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Irá para os seus pais é uma figura de linguagem, né? Quer dizer que Abraão iria morrer. Abraão iria morrer. Ele não veria o povo ser levado, nem o povo conquistando Canaã, conforme aconteceu. Ele não veria isso. Ele iria morrer, mas teria uma velhice tranquila, seria sepultado em boa velhice. E nós vamos ver isso, se não me engano, no capítulo 25, encerrando a história de Abrão e começando a história de Isaac. Versículo 16. Na quarta geração, a geração, irmãos, é calculada, terminando naquela época, em torno de 100 anos. Então, quarta geração, 400 anos. Ou seja, está dando aquele prazo estipulado por Deus. Os seus descendentes voltarão para cá, para Canaã. Eles iriam para o extremo sul, iriam sair das terras de Canaã, iriam para o Egito. Mas depois de 400 anos, 4 gerações, eles iriam voltar. Por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aqui é uma figura de linguagem, mas só dos amorreus. Amorreus significa estar representando todas aquelas nações de Canaã. Interessante que Deus ele tem uma paciência, né? Deus tem uma paciência, e Deus é longânimo. Ele estava esperando aquela medida da maldade, do pecado daquelas nações se completarem, e para isso ele viu o tempo estimulado, seria de 400 anos, e eles retornariam e seriam um instrumento de juízo de Deus. Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante, porque lembre-se que aquele povo hebreu estava lá nas campinas de Moabe, prestes a entrar na terra prometida, prestes a entrar em Canaã, e para cumprir o propósito de Deus de conquistar aquelas nações que tinha lá em Canaã. Mas estavam lá por quê? Qual o motivo? Eles estavam lá para serem instrumentos de Deus, instrumentos do juízo de Deus contra aquelas nações. Eles estavam lá simplesmente para conquistarem a terra e se locupletarem com as benesses, com as maravilhas com que poderiam extrair da terra. Eles estavam lá para se tornarem instrumentos do juízo de Deus contra aquelas nações que se afastaram completamente de Deus, se tornando idólatras, promíscuas e tantas coisas terríveis que eles faziam. Deus estava fazendo os hebreus representantes do seu juízo. Em quinto lugar, nós temos, quinto e último lugar, irmãos, nós temos a retomada da narrativa da aliança. Observe que houve um interlúdio em quarto lugar, e agora em quinto, nós temos essa retomada da narrativa da aliança, dos versículos 17 a 21. Versículo 17 vai dizer o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre
aqueles pedaços. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem. Esse fogareiro fumegante, ou nessa versão que eu gosto bastante, fogareiro esfumaçante, ou seja, uma nuvem de fumaça. Nuvem de fumaça e fogo, com uma tocha acesa. E essas coisas são símbolos do quê? Pode falar, irmãos. Da presença de Deus. Lembram-se, animais foram partidos ao meio, metade do lado, metade do outro. As aves pequenas não foram partidas, colocadas umas do lado, outras do outro. E agora vem esse fogareiro, esfumaçante, nuvens, uma nuvem de fumaça, e uma tocha acesa passa no meio. Pergunto, Abrão passou ali no meio também? O texto informa isso? Somente o fogareiro e a tocha passaram no meio. Ou seja, o próprio Deus representado estava passando ali no meio. Só Deus. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Essa aliança, eu de forma soberana estou assumindo. E eu que estou garantindo que isso vai acontecer. Sou eu que vai acontecer. Mais tarde, no livro de Josué, nós vamos ver que toda a terra foi conquistada através das batalhas. Lá, depois, mais para frente, vamos ver que Davi dominou toda aquela região, e também Salomão. Isso vai acontecer porque eu estou garantido. Isso é uma decisão minha, não depende de vocês, sou eu que vou fazer isso. Estão entendendo, irmãos? O que me espanta aqui nesse texto é uma verdade teológica profunda. Lembram-se que quando havia esse pacto, essa aliança, melhor dizendo, as pessoas passavam no meio e diziam o seguinte: olha, se nós quebrarmos essa aliança, nós nos colocamos debaixo de maldição, ou seja, nós deveríamos ser mortos. Lembram-se? De uma certa forma, Deus, ao passar ali, ele também está se colocando debaixo de maldição. Eu custei assimilar, a deglutir isso. Como assim? Estranho isso. Só que quando a gente olha, milênios depois, para o Deus homem, o Deus que se fez homem, ele se fez maldição por nós, para que nós tivéssemos vida. Entende? É um fato que está apontando lá para a cruz, meu irmão. Eu não entendo isso. Deus se fez maldição por mim. Deus se fez maldição por você. Ele não precisava disso. Mas ele se fez maldição. Ele se tornou maldito por minha causa, por sua causa. Não sei se isso significa alguma coisa para você. Deveria significar. Deus um dia fez isso por nós. E aqui Abraão está podendo perceber a profundidade da graça de Deus. Alguém obrigou Deus a fazer isso? Ele decidiu fazer isso por aquele povo, da mesma forma como Jesus decidiu fazer por mim e por você. Ele decidiu. E o versículo 18 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, não sei se, irmãos, se na sua versão está assim, ele diz assim: a tua descendência dei esta terra. Está darei, na sua versão. Aqui na NVI, daqui diz: o Senhor fez a seguinte aliança, os seus descendentes, dei esta terra. Tenho dado esta terra.
Irmãos, estão entendendo? Para Deus é algo certo. Ele diz: olha, já te dei, acredite, já é seu, é dos seus descendentes, eu já dei essa terra, eu não darei. Para Deus é algo certo. E Abraão creu nisso. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Conforme diz lá o texto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Podemos considerar como algo certo. Depois, em João capítulo 6, versículo 47, Jesus vai dizer: em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá quando morrer, tem. Então aquele que crê em Cristo não terá a vida eterna. A pessoa já tem a vida eterna, é algo certo, assegurado pela própria aliança do sangue do Cordeiro. Abraão então está dizendo: naquele mesmo dia fez o Senhor. Aqui ele está usando o termo Yahweh, Jeová, que é um termo próprio, quando se trata, que é muito usado esse nome de Deus, quando se refere a uma aliança. E ele está falando que, olha, essa terra será só desde o rio do Egito. Aqui não é o rio Nilo, tá, irmãos? Possivelmente um afluente, algum outro rio, né? Existe uma discussão, mas desde lá de cima, do sul, até o rio Eufrates, tudo será te dado, tudo é teu. E ele continua então dizendo, versículos 19 a 21, aqui a descrição mais extensa daquelas nações que tinha lá em Canaã: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Eu já estou lá no 21. São essas as nações que seriam conquistadas. Os vários povos aqui que habitavam a terra de Canaã estão sendo identificados. Irmãos, é um detalhamento. E esse detalhamento é mais um testemunho da especificidade da promessa de Deus. São essas as nações que vocês irão conquistar. Amém, irmãos, até aqui? Gostaria de fazer algumas implicações nesse momento. Em primeiro lugar, Deus não se importa e até gosta quando conversamos com Ele livremente e lembramos as suas promessas. Irmãos, temos mais de 800 promessas na Bíblia. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão. Mas Deus gosta, como nós formos orar, que nós lembremos as promessas dele registradas na sua palavra. Deus gosta que quando nós oremos a sua palavra. Deus gosta, o coração de Deus se alegra nesse sentido. Só que aí surge uma pergunta: você conhece essas promessas? A sua oração é baseada nas promessas de Deus ou é baseada meramente nos seus desejos egoístas? Então, para a gente orar da forma como Deus gosta e da forma como Ele quer, nós precisamos conhecer as promessas que estão registradas nas Escrituras. O conhecimento das Escrituras nos ajuda a orar melhor. Em segundo lugar, de vez em quando, precisamos ser lembrados das promessas de Deus a respeito do céu. De vez em quando. Da vitória que o crente tem sobre a morte. E também das alegrias celestes que estão aguardando o crente. De vez em quando, a gente precisa ser lembrado disso. Nós não vivemos mais numa época em que se fala muito sobre o céu, sobre a volta de Cristo. Mas a gente precisa ser lembrado disso. Hoje pela manhã, graças a Deus, tivemos um longo estudo pensando um pouco sobre a volta de Cristo.
Mas de vez em quando a nossa fé precisa ser alimentada com essas verdades sobre os céus. Deus, vez ou outra, reavivava a memória de Abraão com as suas promessas. E Ele também faz isso conosco, através da sua palavra e também através dos cultos da igreja. Deus reaviva as nossas memórias a respeito das suas promessas. E finalmente, irmãos, nós falamos bastante sobre a aliança de Deus com Abraão. A última aliança de Deus com o homem foi feita através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Através da aliança com Cristo, nós temos a promessa da vida eterna e das bênçãos reservadas para aqueles que creem nele, ainda nessa terra. Nós temos bênçãos aqui e teremos bênçãos maiores ainda, reservadas para nós, mas é preciso crer em Cristo e pela fé entrar nessa aliança com Jesus. A pergunta é: você já tem essa aliança com Cristo? Pela fé? Pela fé naquilo que Ele fez na cruz do Calvário? Você já tem essa aliança com Jesus? Você já entregou a sua vida confiando em Cristo e somente em Cristo para a sua salvação? Quem sabe essa seja a noite mais especial da sua vida, em que você vai poder crer e dizer: eu quero Cristo, eu recebo a Cristo e eu quero entrar nessa aliança e viver todas as promessas de Deus para a minha vida em relação à vida eterna e ao céu que nos aguarda. Amém? Se você quiser saber algo mais a respeito da fé em Cristo, é só nos procurar ao final do culto. Quem sabe você que vai assistir esse vídeo, procure entrar em contato conosco, pode mandar uma mensagem nos comentários, deixando uma forma de contato, que nós iremos fazer contato contigo. Vamos orar, irmãos? Coloque em pé, por gentileza. Maravilhoso Deus, como é bom estar em tua casa, como é bom estar em tua presença, como é bom ouvir a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo que tu nos destes aqui nos ensinando. Abençoa-nos, ó Deus, na compreensão, que o Santo Espírito venha trazer esclarecimento daquilo que ficou faltando, que ficou falhando, ó Pai. Ó Deus, venha abençoar e venha promover, trazer transformações nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.